Boa tarde, meus amigos. Chuvinha gostosa. Mais uma vez a TV Tonhão ao vivo para você, para apresentar mais uma sequência de Espiritismo ao pé do ouvido. Lembrando que daqui a pouco, na Casa do Caminho, mais uma reunião da nossa diretoria, todos os trabalhadores estão convidados. E no próximo dia 5, diretamente da Ilha do Outeiro, na Água Boa, no SEMA, treinamento para palestrante. Silvarina Carvalho, nosso boa tarde para você. Treinamento para palestrante vai ser no domingo de 8 da manhã às 18 horas. As inscrições estão abertas. Marilza Costa, Doutor Augusto Carvalho, sempre nos assistindo, nosso muito obrigado. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão diferente, vamos fazer uma coletânea bíblica, uma coletânea da Bíblia em relação àquilo que é ensinado na doutrina espírita, para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos, as nossas pesquisas e a nossa reflexão. O Espiritismo estuda a comunicação com os espíritos, que muitas vezes é muito contestada por aqueles que não têm conhecimento. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre essa comunicação com os espíritos? Alguns falam que Moisés ele condenou como Kardec condenou, como a doutrina espírita condena o comércio, a comunicação irresponsável, a comunicação sem conhecimento nenhum. Mas o que diz a Bíblia? Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 9, os escribas e os fariseus defendiam Paulo no Sinédrio, argumentando: não achamos mal algum neste homem. Quem sabe se há espíritos ele não andou escutando? Vilma Silva também está nos assistindo. Ora, olha essa defesa que eles faziam de Paulo no Sinédrio, achando que ele tinha dado ouvido a espíritos. Então, era uma crença comum na época, que todos tinham conhecimento e que ali era uma possibilidade. Isaías também escolhi esse versículo para ilustrar aqui o nosso comentário. Isaías capítulo 6, versículo 8. Sobre a comunicação com os espíritos, Isaías deu testemunho dela, dizendo: quem são estes seres que voam até a minha janela? Isaías capítulo 6, versículo 8. A gente sabe que todo profeta era médium. Isaías era médium vidente, e que médium e profeta quer dizer a mesma coisa. O Kardec, que tinha a ideia que para uma coisa nova precisa de ser definido por palavras novas, colocou médium para diferenciar. Jó também testifica o fenômeno de que tratamos aqui, ao dizer: quem era o espírito que eu vi saindo de ti? Jó, capítulo 26, versículo 4. Isso ele disse se referindo a Abiú. Ele viu o Abiú falando fluentemente, ele achou que ele não era capaz de por si só falar aquilo, e viu quando o que o influenciava saía de perto dele, e fez a pergunta em Jó, capítulo 26, versículo 4. E para encerrar essa primeira análise, Jó encerra de maneira brilhante dizendo o seguinte: e sobreveio-me um espanto, um sentimento de pavor, todos os meus pelos se eriçaram, e um espírito por mim então passou. Fenômeno muito parecido com o que acontece até hoje, principalmente com aqueles que têm mediunidade rebelde, com mediunidade que não está desenvolvida, que não tem nenhum conhecimento e que a gente chama de frêmito espiritual.
Isto está em Jó capítulo 4, de 14 a 16. Uma outra coisa que o Espiritismo estuda é a reencarnação. Muita gente gosta do Espiritismo, acha legal, mas não concorda com a reencarnação. E o que a Bíblia nos fala sobre reencarnação propriamente dita? Achei lá em Jó, capítulo 39, versículo 39, o seguinte: Deus faz tudo pelo homem, até sua condução para a cova, para depois iluminá-lo com a luz de uma vida nova, e com seu poder onipotente, ele dá de novo a luz dos viventes. Jó, ele dá de novo a luz dos viventes. No livro de Jó está a prova. Isto está em Jó capítulo 39, versículo 29. Pedro também profetizou com toda a sua flama: o cão volta ao próprio vômito e a porca ao seu esponjadouro de lama. Está em Pedro 2, versículo 22. Continuando, houve um testemunho do próprio Jesus, em João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Diante de um cego de nascença, os apóstolos queriam saber mais. Mestre, neste caso, quem pecou? Foi o cego ou foram seus pais? Ora, cego de nascença. Se não há dívida de outras vidas, se não há processo de reencarnatório, não tem cabimento essa pergunta. Se o cego é de nascença, como ele poderia ser culpado se fosse só uma vida? Mas Jesus não estranhou, porque era crença geral naquela época. Só os saduceus não acreditavam. Então ele disse: nesse caso, nem ele, nem seus pais, ele nasceu assim para a glória de Deus, porque a missão dele, daquele cego, era ser curado pelo Cristo, para dar o exemplo do que ele pregava de redenção da humanidade. E para finalizar essa reflexão, tem mais um versículo, Judas 7, que diz: como Sodoma e Gomorra, cidade daquela circunscrição, que havia entregado-se à lascívia e à prostituição, seus habitantes, após outra carne, sofreram dura punição. Não há mistérios disso. Está dito, e dizem, um dito popular, que o pior cego é aquele que não quer ver. Jesus, à época, revelou para o povo toda a verdade. O Espiritismo diz que precisávamos avançar moralmente, precisamos ainda avançar intelectualmente, para ir a cada momento conquistando as verdades. Aquele povo simples e ignorante não tinha condições, por isso Jesus falava em parábolas. E olha o que disse Jesus: somente leite vos dei de beber, nenhum sólido alimento, pois ainda sois carnais e por isso não suportais maiores esclarecimentos. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Naquele tempo, hoje em dia o Espiritismo ensina na Gênese que a casa de meu pai é o universo e as muitas moradas são os planetas. Como dizer isso naquele tempo? O povo conhecia o rio Nilo, não sabia se havia vida após o mar. Imaginem saber o que é planeta, o que é o universo. Mas a inteligência que está por trás de nós é tão grande, é suprema, que com as mesmas palavras ditas naquela época, de tal forma que o homem vai evoluindo intelectual e moralmente e vai entendendo, sem que seja preciso que Jesus volte todo mês para corrigir o que disse.
com a mesma palavra, com a mesma forma que está escrito, o homem evolui e vai entendendo realmente o que Jesus tinha a intenção de ter dito. Há um outro problema muito grande. Jesus anulou ou não anulou a lei mosaica? Sim, anulou. Aquela lei tinha prazo determinado. Era para os judeus. E a moral do Cristo não. A moral do Cristo, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é eterna. E, além dos 10 mandamentos, tudo era uma lei disciplinar de Moisés, necessária para o povo judeu. Então, assim falou Jesus, para dissipar de vez esse véu. Moisés não vos deu o verdadeiro pão do céu. Está em João capítulo 6, versículo 32. Então, tudo aquilo que era necessário para disciplinar o povo, mas que não era a lei de Deus, foi modificado por Jesus na boa nova, no novo mandamento, que ele acabou pegando, no Novo Testamento, que ele acabou pegando os 10 mandamentos e transformando em 2, e depois somente em um: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, e já aí está toda a lei e todos os profetas. Na lição do Velho Testamento, diz ainda Jesus, muitos sentidos foram endurecidos, e até hoje, ao ler Moisés, o véu continua instituído, e somente com a conversão para o evangelho cristão é que esse véu será recolhido. Então, muita gente, principalmente no judaísmo, nessas religiões primitivas, conservadoristas, ainda acham que o Messias ainda nem veio, ainda virá, e permanecem fiéis ao que foi dito ipsiliter por Moisés. Mediunidade. Mediunidade é uma outra coisa estudada pelo Espiritismo. Estudamos mediunidade, estudamos a comunicação, muito embora não seja essa a finalidade principal do Espiritismo. Não é o fenômeno, não é a comunicação com os mortos, como muitos acham e dizem. A prioridade, a finalidade principal do Espiritismo é o Evangelho de Jesus, é divulgar o Evangelho. Estudamos mediunidade para poder entendermos a própria Bíblia, a Escritura e tudo o que há, o fenômeno da transfiguração com o Cristo e as Escrituras, que são elas todas recheadas de fenômenos mediúnicos. E o que diz a Bíblia sobre mediunidade? As manifestações de espíritos é um dom glorioso, que visa sempre o bem e um final proveitoso. Está em Romanos capítulo 12, versículo 27. Ruth Sueli Palmeiras, minha grande amiga, me assistindo nesse momento, muito obrigado. Todas as manifestações espirituais são dons de Deus, na verdade, concedido a cada um conforme suas necessidades. Uns palavras de sabedoria, outros a prática da caridade, uns operando maravilhas, outros fazendo profecias, enquanto que outros reconhecerão os espíritos que nos guiarão por virem de Deus na realidade. Esse é ensinamento de Paulo. Paulo descreve uma sessão mediúnica como ninguém a partir desse versículo. Quem quiser pode ir lá e ler e a partir de então formar o seu próprio entendimento. Valdelice Ferreira está nos assistindo, nosso boa tarde. Outra coisa é que o Espiritismo preza muito, é crer no invisível, crer num Deus que João disse que nunca ninguém viu a Deus. Precisamos ter uma fé para crer naquilo que não vemos. Materialistas não, precisam ver para crer. Eu não acredito que alguém possa ter notícia do mundo imaterial, porque nunca ninguém voltou para dizer depois que morre. Precisamos sim ter fé exatamente naquilo que não vemos. É o que ensina a Bíblia, por incrível que pareça, em 2 de Coríntios, capítulo 23, versículo 13, que diz o seguinte: o que é visível não existe, é apenas uma miragem provisória.
Precisamos crer no invisível de forma raciocinada e inteligente, pois tudo o que a gente vê é temporário. Só o invisível é eterno realmente. 2 Coríntios, capítulo 23, versículo 13. E evidentemente, tudo que a gente vê aqui vai se acabar um dia, vai sumir. Mas aquilo que a gente não vê, Deus, a espiritualidade, enfim, o mundo invisível, que é previsto na própria Bíblia, este é eterno. Este ninguém consegue fazer nada, nem a maldade do homem consegue atingi-lo. Vamos falar também do inferno bíblico. O Espiritismo não crê que Deus tenha feito um lugar onde se possa ter penas eternas, uma criatura que Ele mesmo criou, qualquer um de nós, sendo Ele onisciente, onipresente, sabendo tudo, antes, durante e depois, vai fazer uma criatura para queimar eternamente no fogo do inferno. Acreditamos que Ele nos deu o livre-arbítrio e nós, com as nossas escolhas, certas ou erradas, é que fazemos o nosso céu ou o nosso inferno aqui ou em qualquer outra parte. Mas ipsiliter, levando ao pé da letra da Bíblia, onde é esse inferno? Aqui. Então nós já estamos no inferno, precisamos sair dele, porque diz assim, em Provérbio 11:31, o inferno é aqui mesmo, as escrituras o disseram, o justo e o pecador serão punidos na terra, aqui. Segundo o Apocalipse, que esse assunto descerra, o trono de Satanás está localizado realmente entre o Oriente e o Ocidente, ou seja, bem no centro da terra, ali onde as pessoas não param de guerrear, não param de se matar, inclusive em nome de Deus. Apocalipse 2, versículo 11. Em outro momento é dito assim, caístes, ó filho da alva, tu que debilitava as nações. As escrituras não, se as escrituras não erram, tu fosses lançado na terra, juntamente com teus irmãos. Este seria Satanás, que para nós espíritas é as tentações, é as nossas falhas de caráter, é o Satanás que está no nosso coração com as nossas maldades e que cada um tem que extirpar o egoísmo, que extirpar a vaidade, matando esse Satanás que está dentro de cada um de nós. Porque eu me faço uma pergunta baseado num outro versículo da Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. Quem precisaria de um demônio? Se esse versículo diz o seguinte, a mim pertence a vingança, o meu julgamento é decisivo, horrenda coisa é cair nas mãos do poderoso Deus vivo. Para que demônio? Não se recebe nada que não vem do céu, a cada um é dado de acordo com a sua obra, fez bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. Por que é horrendo cair nas mãos dos devios? Porque ele não passa, diferente do pai terreno, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, é para gordo, é para magro, é para preto, é para branco, é para rico, é para pobre, é a lei, a cada um será dado de acordo com a sua obra. E eu disse ainda agora, não criaria o inferno porque não existe para o Espiritismo condenações eternas. Está dito na própria Bíblia, rapidamente dizendo, tem que fazer as pazes com teu amigo enquanto estás no caminho com ele, senão cairás na prisão e de lá não sairás enquanto não pagar o último ceitil. Pagou, está livre, tem limite as penas. Se as penas humanas, que é cheia de defeito, tem limite, imagine Deus, a perfeição absoluta, ia criar um filho por um erro em uma vida, ser queimado no fogo do inferno a vida inteira. Não. E olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Se a obra de alguém queimar, e olha que seremos julgados pelas nossas obras, está escrito, se a obra de alguém queimar, ele sofrerá de novo, mas ainda assim será salvo, como que pelo fogo. Ele sofrerá, porque ele vai ter que agora corrigir pela dor. Ele não corrigiu pelo amor, vai corrigir pela dor. Ele sofrerá de novo, através das leis da reencarnação, do fogo da reencarnação, para resgatar os erros que tenha feito. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Continuando, um outro versículo diz, os devassos, os idólatras,
os adúlteros, os afeminados, os sodomitas e os ladrões estão todos do mesmo lado. Não herdarão os erros o reino dos céus, nas escrituras está declarado. Mas leia em seguida, que está escrito, em seguida um outro versículo, deixa tudo muito bem explicado. É o que muito de vós tem sido, mas eis que serão lavados pelo sangue de Jesus e hão de ser justificados. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo de 10 a 14. Como é ser lavado no sangue de Jesus? Voltando para resgatar aquilo que fez de errado, porque Deus é justo. Não teria cabimento, meus amigos, eu plantar agora aqui uma árvore de espinheiro para dar um exemplo. Vilma Rossi Rodrigues, muito obrigado por você estar nos ouvindo e nos vendo. Uma árvore de espinheiro, daqui a pouco eu morro, eu desencarno, aí nasce uma pessoa que não tem nada a ver com isso, vem para cá ferir sua mão, derramar o seu sangue para arrancar esse espinheiro que eu plantei aqui. Não, seria injustiça, Deus não seria justo. Eu volto para me derramar o meu sangue aqui, limpando a sujeira que eu fiz. Isso é justiça, isso é justiça de Deus. E para justificar de vez este tema, Paulo escreve assim em 1 de Coríntios: por carta vos tenho dito, os que se prostituem são imundos, não vos associeis com eles, escreve Paulo em tom profundo, justificando, porém, em seguida, não me refiro aos devassos desse mundo, porque se fosse assim, terias que sair do mundo. 1 de Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, ele está falando das tentações, das obsessões que agem sobre a nossa fraqueza, e não de nós que somos teoricamente vítimas, porque não somos algozes, não podemos terceirizar. Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, mesmo com a tentação, mesmo com a influência, a última palavra é nossa. Eu posso dizer não faço isso porque é contra uma lei de Deus, então não podemos terceirizar. Mas Paulo falava exatamente do invisível, influenciando sobre o visível. Há um tempo, eu escolhi esse versículo porque ele tem muito a ver comigo. Devemos nos preocupar com o que pensam de nós? Sinceramente, eu nunca me preocupei, sempre falei o que eu penso, em qualquer reunião que eu esteja, em qualquer lugar que eu esteja, eu sempre dou a minha opinião, independente do que vão dizer, do que vão pensar. Albino Novaes, prazer em tê-lo aqui conosco, irmão. Mas aí eis que na Bíblia eu encontro um versículo que diz o seguinte: a mim muito pouco se me dá ser julgado nesse plano, quer seja por um de vós, ou por qualquer tipo de juízo humano. Nenhum de nós está aqui para servir a outro homem, para fazer o que os outros querem. Nós estamos aqui para fazer o que Deus quer. Ele sim tem o poder de nos julgar, porque Ele nos colocou no nosso coração as suas leis, e todos nós as conhecemos, e não outro homem pecador igual a nós, cheio de fraquezas igual a nós. Não, estamos aqui não para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Isso está em 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E sobre o famoso dízimo? Espiritismo não cobra dízimo. A gente enricando aí a peso de dízimo, muito embora eu tenha um conceito que a culpa não é da instituição, a culpa é do ser que se propõe a isso, e que engana, e que faz comércio, e que são os vendilhões do templo, e que enricam, mas que um dia, com certeza, prestarão contas. O importante para os outros é que a palavra de Deus, é que o testemunho do Cristo esteja sendo levado ao conhecimento de todos. Mas o que diz a Bíblia é interessante a gente estudar. Naquele tempo não era nem dinheiro, se dava produção. O primeiro dízimo do mundo foi dado por Abraão para Melquisedeque. Ele tinha tomado de assalto uma cidade, vinha trazendo ali o que ele conseguiu tirar de lá e deu
daqueles produtos para Melquisedeque, o primeiro dízimo, e depois se dava da produção, da plantação, do que se tinha. Não era dinheiro para enriquecer os outros, que nós estamos fazendo agora. E diz assim a Bíblia: ai de vós, hipócritas, fariseus, que dais o dízimo como o é, do hortelã, do endro e do cominho, esquecendo o mais importante, que é a humildade e a fé. Mateus capítulo 23, versículo 25. Além de não ser dinheiro, não é a coisa mais importante, está escrito no livro comum a todas as religiões cristãs, em Mateus capítulo 23 a 25. Não esqueça, o mais importante do que o dízimo, que é a humildade e a fé. Cremar ou inumar. Hoje em dia é moda, principalmente quando se tem mais um dinheirinho, se inumar, se cremar. Inumar é enterrar. Já fiz uma palestra, mostra que o Espiritismo não condena nada. O Espiritismo mostra as consequências. A maioria de nós ainda não temos condições de ser cremado sem o sofrimento do espírito. Um espírito elevado, um espírito de luz, pode fazer o que quiser do corpo, que ele não vai sentir. Mas nós que somos muito apegados às coisas materiais, e o Cristo disse: onde está seu tesouro, lá está seu coração, pode ser que haja um sofrimento muito grande. E a Bíblia diz o seguinte: pode alguém gerar 100 filhos, e muitos serem os dias dele, mas se não tiver um enterro, se não tiver uma sepultura, um aborto teria sido melhor que ele. Isto está em Eclesiastes capítulo 6, versículo 3. Então tem alguma coisa aí, tem alguma coisa que ainda não é para todo mundo. Um aborto teria sido melhor, porque não teria sido, não teria vivido e não sentiria as consequências de uma precipitação para um espírito que não esteja preparado para tal. Por isso é que se ouve o velório, que é para dar tempo do espírito poder se acostumar. Há uma pergunta que até fizeram quando eu fiz a palestra lá. E enterrar também, não é assim? A pessoa que é muito materialista não vai ficar ali querendo o corpo dele, vai. Só que na inumação, no enterro, é lento. O espírito tem condição de ser socorrido pelos seus espíritos familiares, pelo seu anjo guardião, mudar a sua visão dali, poder ser confortado e ser levado para onde tiver de ir. Na cremação é rápido demais, questão de minutos e já virou cinza. O espírito não tem essa condição. Mais ou menos isso é necessário, uma palestra de hora e meia, de 45 minutos, para a gente poder aprofundar. Qualquer dia desse eu coloco essa palestra de novo, sobre cremação de espírito, para que todos vocês tenham uma ideia completa. E tem uma outra pergunta, principalmente nas nossas igrejas co-irmã, que pregam sobre quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eu pergunto: quem de nós se salvará? A Bíblia responde: devemos atentar primeiro para o que Isaías ensina. Os errados chegarão ao conhecimento. Os murmuradores aprenderão a sã doutrina. Então quem é que vai para o inferno? Isto está em Isaías capítulo 27, versículo 24. Outro versículo, Romanos 11, 26. Ainda virá o dia que as escrituras têm descrito, em que todo o Israel será salvo. É isso que está previsto. Romanos 11, 26. Então, meus queridos amigos, Deus nos deu o livre-arbítrio. Fizemos a escolha errada, ganhamos um ônus, uma dívida para resgatar. Fizemos a coisa certa, ganhamos um bônus, está na nossa mão. Então, quando a gente é errado e somos ainda, a gente consegue dificultar, fazer mais longa essa trajetória, demorar mais no nosso calvário de sofrimento. Porém, e aqueles que aproveitam mais dos ensinamentos, praticam o caminho deixado pelo Cristo, vai mais rapidamente. Porém, Cristo disse e não mentiu: nenhuma ovelha se perderá. O homem, na sua falta de vontade, na sua impertinência, ele consegue apenas alongar
esse caminho que o leva das trevas para a luz. E para encerrar, diz: fomos todos criados para ser perfeitos, e isso prevalecerá. E se você ainda não entende assim, Jesus esclarecerá. Sabe onde é que está escrito isso? Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Versículo 5. O Espiritismo prega que somos espíritos milenares, o espírito é imortal, que viemos em reencarnações fazendo aqui o nosso aprendizado, que seria impossível fazer em uma só vida. E a Bíblia diz o que sobre isso? Diz isso. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. O Criador nos elegeu antes da fundação desse mundo, para que um dia sejamos santos, irrepreensíveis, cheios de misericórdia e amor profundo, e nos predestinou à adoção pelo Redentor do povo cristão após a purificação nesse mundo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Quero fazer um outro esclarecimento, que há muita confusão. O pai terreno, Deus criou o Espírito antes da fundação do mundo, somos milenares. E o Pai terreno faz o quê? Alguns dizem que faz o corpo. Será? O Pai faz o corpo carnal? A Bíblia diz que não. O que o Pai terreno semeia não é o corpo que vai nascer, dele é somente a semente. Deus dá o corpo conforme entender. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 37 e 38. Porque senão, filho de pai sadio teria que nascer sadio. E às vezes não é isso que ocorre. É de acordo com a provação que ele vai passar, ele traz um corpo preparado para isso. E com as dívidas que ele tem, e etc. Então não é assim. E vai mais essa explicação, preste atenção. A semente do abacateiro não é a árvore, e nem o fruto que vai nascer. A semente é só o sopro divino, através do qual a vida vai florescer. E é isso que os pais fazem, semeiam. E o corpo vem de acordo com o que aquele espírito vai necessitar para a sua provação e expiação dos seus erros aqui no planeta Terra. Ok? Estamos chegando ao fim. E era mais ou menos isso o que eu gostaria de levar para a nossa reflexão hoje. Quero dizer que eu tenho esse estudo, sou um estudioso da Bíblia, todo mundo no Espiritismo sabe disso. Eu tenho 1.200 e poucas comparações que nem essas, que infelizmente não é possível a gente levar tudo de uma vez. Mas de vez em quando eu venho trazendo, como venho trazer também para vocês verem, as contradições que existem dentro da própria Bíblia, que na verdade a contradição é do nosso próprio entendimento, das pessoas que leem porque não procuram ver a época em que foi dito, por que foi dito, e acaba parecendo haver uma contradição. Mas são estudos muito importantes, são assim curiosidades muito gostosas da gente estar falando, da gente estar levando até vocês, tá? Eu quero agradecer todos esses meus amigos que estiveram aqui me assistindo, ainda está aqui no vídeo comigo o Albino Novaes, a Vilma Rodrigues, dentre tantos que vai passando, né? Agradecer por vocês terem tido a paciência de estar aqui ouvindo e vendo essa nossa transmissão ao vivo. Quero agradecer a todos e dizer um dia de sábado abençoado para todos nós. Fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Até a uma próxima oportunidade. Muito obrigado.